Olá, meus queridos amigos, este é o canal Resenha Forense, eu sou o professor Marcelo Pichero da Silveira e eu continuo aqui o nosso pequeno curso de Filosofia do Direito em parceria com o site Encontros Acadêmicos. No 10º encontro, eu quero falar com vocês sobre a teoria dos objetos e também sobre a teoria dos valores. Vamos direto ao primeiro ponto do caderno que diz objetos de estudo. Na linha jus filosófica aqui trilhada, é necessário traçar uma distinção entre ser, dever ser, mundo do ser, mundo do dever ser e valor. Essa diferenciação decorre do vislumbrar de objetos segundo o criticismo ontognosciológico do professor Miguel Reale. Os objetos de estudo do sujeito cognoscente podem ser os objetos naturais, físico-químicos e psíquicos, os objetos ideais, os valores e os objetos culturais. Esses objetos originam-se justamente do ser, objetos naturais e ideais, do dever ser, valores, e do ser enquanto dever ser, que são os objetos culturais. A grande nota culturalista do Miguel Reale está justamente na sua intenção de demonstrar que os valores não são expressões próprias do mundo do ser, mas isto sim do dever ser. Essa sua concepção esteve já na sua primeira edição da Filosofia do Direito, de 1953, onde se nota a defesa da tese segundo a qual os valores não se confundem com os objetos ideais em virtude de várias notas distintivas. Essa seria, segundo o próprio filósofo brasileiro, a sua maior divergência com a filosofia de Scheler e de Hartmann, para os quais os valores eram objetos ideais, numa compreensão evidentemente idealista, quase platônica, da cultura, sem captá-la na sua plenitude de sua manifestação vital e existencial, o que viria a ser revelado sob ângulos distintos por pensadores como Ortega y Gasset e Martin Heidegger. Mais precisamente, o Miguel Reale desenhou um esquema que eu coloquei no nosso caderno. Nós temos, lato sensu, os objetos culturais, ser enquanto dever ser, mas nós temos o ser, que se divide em objeto natural e um objeto ideal, sendo que o objeto natural se divide em físico e em psíquico. Dentro do ser, além dos objetos naturais, temos também os objetos ideais. E fora do ser, nós temos o dever ser, que abrange os valores. Está bem claro esse desenho e ajuda bastante a entender os objetos de estudo. Na verdade, aí nós temos mera tábua taxonômica dos objetos da realidade. Como tais, podem ser estudados porque são dados da experiência. Objetos naturais e físicos são aqueles que existem no espaço e no tempo. Estão sujeitos, portanto, à espacialidade e à temporalidade. Eles têm concretude e isso é tão simples quanto parece. Objetos naturais e psíquicos existem como objeto suscetível de análise pelo sujeito cognoscente. Não se sujeitam à ordem espacial, embora estejam presos à ordem temporal. Os penalistas lidam bastante com esse tipo de objeto. Estudam, por exemplo, a paixão e o motivo torpe, além do próprio dolo. Os objetos ideais são as ideias, estão sujeitos à demonstração e à consequência. Não existem no espaço nem no tempo. Um quadrado tem sempre ângulos de 90 graus. As formas geométricas são objetos ideais, estão no mundo do ser, conforme o quadro que eu acabei de mostrar, ocupando mais precisamente a divisória do ser ideal. A realidade, no entanto, não se esgota no plano do ser. Além dos objetos naturais e dos objetos ideais, há ainda o campo do dever ser claramente axiológico. E o direito é o objeto que é enquanto valor. É, portanto, um produto da cultura. Pelo menos eu interpreto assim. Os indivíduos, sujeitos cognoscentes, podem ter diferentes aproximações valorativas sobre os objetos, sejam eles naturais, como uma pedra, rubi ou calcário, considerada bela ou feia, valores estéticos, bem como útil ou inútil, valores econômicos ou mesmo culturais. Uma árvore, enquanto árvore, é objeto próprio da biologia. Por exemplo, reparem o verbo utilizado, vem de ser. Nada impede que ela, ou seja, a árvore, enquanto objeto natural do físico, seja apreciada valorativamente, ser enquanto dever ser. A partir dessa apreciação, temos um dado de cultura. Neste aspecto, o ser da árvore qualificada como bela tem um objeto específico guiado pelo valor. Com esses prolegômenos, podemos avançar então para o estudo do ser e do dever ser. Comecemos com a teoria do valor. O que seria o valor? Fora da esfera da filosofia, pode-se afirmar que o valor, em si, é um objeto epistêmico da economia, por exemplo. Aqui, a nossa divagação sobre os valores é bastante diferente. Há várias correntes filosóficas divulgando teorias do valor. A orientação do Platão aduz o valor como existência em si. O valor seria, assim, puramente ideal, tendo matiz transcendente. Mas há quem divirja, oferecendo ao valor projeção meramente sentimental do homem. Vejam aí a distribuição de cargas a priori tantas vezes mencionadas neste pequeno curso de Filosofia do Direito.
Dentro desse arranjo, corrigi um errinho do caderno, dentro desse arranjo, costuma-se afirmar que há duas teorias contrapostas sobre o valor. Em primeiro lugar, a teoria objetivista, que atribui ao valor uma experiência em si independente dos homens e das coisas, ou seja, a beleza existe objetivamente. Veja-se, por exemplo, a posição do Roger Scruton sobre arte. E a segunda teoria seria a teoria subjetivista, segundo a qual os valores não existem nem em si, nem nas coisas, decorrendo exclusivamente do homem. Ou seja, a beleza é uma projeção dos sentimentos humanos. Mais recentemente, no entanto, houve grande esforço filosófico no sentido de defender outra vertente, que seria uma terceira teoria, a teoria da objetividade especial. Os valores não são objetivos em si, nem subjetivos, mas são objetivos no sentido especial de que existem nas coisas. Valores, por exemplo, da verdade, do que é melhor, do belo, do bem. Tudo isso existe nas coisas valiosas. No direito, essa perspectiva repercute em temas caríssimos, né? Dignidade da pessoa humana, por exemplo. Se adotássemos pura e simplesmente a teoria subjetivista do valor, dando todo o a priori para o sujeito cognoscente, como explicaríamos o valor em si do ser humano? Difícil, né? Em Immanuel Kant, encontramos uma das mais célebres fundamentações de um comportamento ético. Ele diz: o homem não é uma coisa, não é, portanto, um objeto que possa ser utilizado simplesmente como um meio. Vou colocar, não é, peraí, vamos ler de novo. Ó. O homem não é uma coisa, não é, portanto, um objeto que possa ser utilizado, agora sim, simplesmente como um meio. Mas, pelo contrário, deve ser considerado sempre, em todas as suas ações, como fim em si mesmo. Portanto, não posso dispor do homem na minha pessoa para o mutilar, o degradar ou o matar. Eu li aqui um trecho da Fundamentação da Metafísica dos Costumes na tradução do Paulo Quintela, da editora Edições 70, lá de Lisboa. Numa outra passagem, em outra edição e até em outra tradução, lê-se o seguinte: o homem, e de uma maneira geral, todo ser racional, existe como fim em si mesmo, não só como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade, de maneira que ele tem de ser considerado simultaneamente como fim. Kant pede ao leitor, então, para agir de tal maneira que use a humanidade, tanto na pessoa do leitor como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio. Eu li agora a Metafísica dos Costumes na tradução do Edson Bini, uma editora brasileira aqui da cidade de Bauru, chamada Edipro. Num documento reservado, privado, eu não posso divulgá-lo, mas eu pedi autorização do autor, o Jonathan de Castro e Silva sustenta, com base com essas bases kantianas, que a dignidade, e a dignidade da pessoa humana, no caso, é a característica de sermos respeitados como um fim em si mesmo, algo que está acima de todo preço e que, portanto, não permite equivalente, algo que não tem valor relativo, mas um valor íntimo. E aí ele cita a mesma versão da Metafísica dos Costumes da editora de Bauru. Ora, as coisas têm preço. O ser humano não poderia ter preço. Ou seja, essa teoria kantiana retira a legitimidade da escravidão, por exemplo. Ele, ou seja, o ser humano, tem valor inestimável. E este valor é justamente a dignidade da pessoa humana. Isso não está na senda egoística do sujeito cognoscente. Está na pessoa em si, impondo-se contra todos. As coisas são meios, as pessoas são fins. A escravidão, por coisificar o homem, viola sua dignidade, ao aniquilar suas finalidades. A nulificação da finalidade humana é, precisamente, a violação da dignidade da pessoa humana. Por isso, trata-se de uma cláusula constitucional a ser invocada muito raramente. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição da República, sob pena de banalização. É claro que o valor em si da pessoa humana não decorre só da modernidade kantiana, né? Lê do engano. A revelação judaico-cristã concebe o homem à imagem e semelhança de Deus, né? Basta ver Gênesis 26. Uma definição clássica, frequentemente citada, e para aprofundamentos eu cito aqui um texto do Adriano Fabris, vem do tratado contra, eu não sei nem ler isso, eu acho que é Eutichen et Nestorium de Boécio, para o qual a palavra pessoa pode ser definida naturae rationabilis individuida substantia,
numa tradução seria substância individual de natureza racional. Trata-se de definição claramente oxigenada de aristotelismo, como nota Antônio Petaghini. Mais tarde, Santo Tomás de Aquino reservou o seguinte verbete para a Suma Teológica, citando, aliás, Boécio: persona significat id quod est perfectissimum in tota natura, silet subsistens in rationali natura. Ou seja, corrigi um errinho do caderno, ou seja, pessoa significa o que há de mais perfeito de toda a natureza, isto é, o que subsiste em a natureza racional. Neste sentido, repito, Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, na prima pars, questão 29, artigo 3. Eu tenho aqui, tá aqui em cima, ó, são esses livros aqui, a tradução do Alexandre Corrêa, da editora Ecclesiae, lá de Campinas. E escreve Tomás Melendo, para fechar a aula de hoje, o seguinte: la libertà, la capacità personale di autodeterminazione è solo un indice dell'innegabile eminenza di chi la possiede, ma non la sua causa o il suo fondamento definitivo, o, se si preferisce, che si configura come il suo penultimo riferimento e da tale punto di vista rappresenta la via di accesso privilegiata per addentrarsi fino alla fonte dell'imminenza dell'atto di essere della persona. Però è questo l'essere supereminente il motivo sostanziale e determinante dell'ineguagliabile eccellenza che compete ogni uomo e che chiamiamo dignità. Isso é Tomás Melendo trabalhando o conceito de dignidade da pessoa humana dentro da obra tomista, num livro chamado Metafísica do Concreto. Eu li a versão original porque dá para entender, como é uma língua latina, dá para entender o italiano tal como está escrito no caderno. Eu volto no 11º encontro para trabalhar a difícil distinção, ou pelo menos para tentar trabalhar a dificílima distinção entre a moral e o direito. Até mais, pessoal!